Oi, oi! Estão aí? Oi, gente! Tá lá, tá começando a entrar. Rose, Lidiane, bem-vindas. A gente tava numa outra live, né? E a gente vai começar porque eu quero que quando ele começar... Eu tenho uma outra, enquanto as pessoas vão entrando, eu quero que você guarde, anote essa palavra, Jeremias 17:10. Jeremias 17:10. Anotem esse versículo que diz assim: Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova as orações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, essa palavra, ela é muito forte e ele examina os nossos pensamentos. E o Senhor tem mudado os nossos pensamentos, o nosso modo de viver, ele tem nos ajudado, porque nesse momento agora que nós estamos vivendo, a gente precisa cuidar muito da nossa mente. E quando eu convidei o Ricardo para essa live, eu disse, queria muito fazer uma live com você. E eu tenho essa coragem, eu tenho que ir, vamos lá, bora. Se eu levar um não, eu vou levar um não. Se eu levar um sim, uhul, glória a Deus. Então o Ricardo, ele é neurocoach. Depois eu quero que vocês sigam lá o Ricardo. Ele tem uns cursos maravilhosos online, eu vou querer que ele fale sobre esses cursos. Ele é cristão, ele é casado, ele é pai da Natália, que hoje está de aniversário. Imagine, todo mundo em casa e o Ricardo, né, tá parando para quê? Para doar. Ele tá doando o tempo dele nesse momento. Ele tá morando em Timóteo e, como eu falei, eu conheci ele através da Rose, porque os amigos da Rose também são meus amigos. Já que os meus são dela, eu também quero seus amigos. Então, vai agora, esse momento é o momento de você apertar no aviãozinho, convidar seus amigos, para que elas também recebam o que você vai receber. É isso que a pastora falou. Pegue um papel, pegue uma caneta, anotem, porque você precisa, entendeu? Anotar, você precisa ter... Você não lembra o que você fez há 3 dias atrás. Então, anotem, pegue aí, coloque essas dicas que vão ser dicas que vão mudar a sua vida. Então, eu vou chamar aqui o Ricardo, ele já tá aqui, ele vai se apresentar, ele vai... peraí, tá aqui. Gente, eu ainda tô... Como nós oramos agora pela Natália e pela Nara, eu conheço o Ricardo pessoalmente, né, Ricardo? Olá, Érica. Eu sou apaixonada com essa tecnologia, né? Essa tecnologia tem disso, né? É verdade. Mas seja bem-vindo. Aqui você vai estar falando com pessoas lá do Amapá, que eu morava no Amapá, só para você conhecer um pouquinho com onde é que você está falando, que território que você está, né? Então eu morava em Macapá e tem muitas amigas também de Sinop, que hoje eu moro em Sinop. E eu quero que você se sinta assim em casa. Aqui é seu curso, você está olhando para a sua câmera. Eu quero que Uhum. você seja muito bem-vindo. E aqui a gente já pediu, a pastora já estava orando aí pela Natália, sua filha. Eu estou muito feliz que você, nesse dia, deixou, se permitiu e aceitou esse convite para estar aqui com a gente, viu? Ok. Eu tive que pedir autorização para ela, né? Né? A gente já... É bom que ela já É, recebeu. é Agora, verdade. Até porque agora ela está completando exatamente 21 anos, né? Então ela já é maior de tá, idade, agora começa a mandar na gente, né? né? Verdade. Mas, ô, Érica, Pode. primeiramente, Ah, muito obrigado pelo convite. É, verdadeiramente não é um sacrifício, não é nada de excepcional para mim, pelo contrário, é um prazer enorme.
desde quando a Rose me fez o primeiro convite lá atrás, na Power Live, né? E os outros que vieram em seguida, eu sou muito feliz porque eu falo que é do propósito que a gente tem, né? Um propósito de que não é estudar, trabalhar para ganhar dinheiro. Isso aí já foi lá no passado, né? Quando a gente pensava de uma maneira, digamos assim, equivocada. Então, hoje, o meu propósito é esse também, parte do meu tempo, ter esse contribuir. E se uma única palavra que eu falar, uma única pessoa usufruir dela, eu acho que a missão neste momento está cumprida, né? Então, esse é o meu primeiro objetivo nesse momento, tá? Então, estou muito feliz, agradeço mais uma vez por você ter me convidado, pela confiança, isso para mim é muito importante. Agradeço a todo mundo que está aí, né, nos ouvindo, nos assistindo, e verdadeiramente eu espero contribuir, de alguma maneira aí, do ponto de vista das coisas que não estão tão boas, que eu possa minimizar, trazendo alguma ideia, alguma forma de pensar diferente, alguma informação que possa ajudar, e aqueles que estão, de certa forma, até bem, que possa ainda ficar melhor, né? Porque é os dois lados que a gente faz, né? Verdade. Isso nos faz tão bem, a gente sai daqui, né? Quando alguém... E sempre alguém é tocado, sempre a gente, é através de palestras, de cursos, que a gente muda nossa mente, né? E aí a gente coloca, não, vou pegar essa dica, isso aí eu vou pegar para minha vida. Então, eu quero que você até iniciei outra live, que eu disse, eu não vou cortar, isso já foi o Espírito Santo. Não, na hora que ele vai estar no ponto, eu vou ter que acabar com a live para começar outra, e até o pessoal voltar, não. Então, assim, eu quero que você conte aí, tudo aí que você quer que você fale um pouquinho, se apresente, e eu quero que você dedique essas pessoas, né? O que elas podem fazer, que está sendo um momento tão difícil, né, Ricardo? Mas a gente tem que virar, mudar de outro jeito. A gente não pode dizer, não, tá muito fácil. Não tá, não tem sido fácil, mas como é que eu posso fazer? Então, sinta-se à vontade, pode colocar aí, você que manda na live, você que fala, Érica, eu sou um pouco elétrica. Pode começar, vai lá. Bom, só rapidamente, para o pessoal me conhecer um pouco, né? Eu coloco, né, me coloco como neurocoach porque eu estudo realmente as duas áreas. Eu tenho formação completa na área de coaching, né, assim como a Rose e tantas outras pessoas do nosso meio agora, né, que fizeram essa formação. Também fiz a formação de analista de perfil comportamental, fizemos uma live juntos, eu e a Rose, exatamente sobre esse tema. E eu também fiz, né, uma especialização na área de neurociência e eu me apaixonei por essa área. Eu não gosto de falar que eu sou um especialista, mas eu fiz uma especialização e gosto de estudar essa área. Então, eu tenho alguns conhecimentos que eu acho que pode agregar. Mas eu não sou dessa área, não era dessa área, melhor dizendo, né? Eu venho da área de TI, mais de 20 anos, né? Na área de TI, fazendo sistemas, etc. E eu buscava alguma coisa diferente para a minha vida. Mas tentei algumas coisas e não funcionava. E o coach veio primeiro, mas não porque eu escolhi, o coach que me escolheu. E depois a neurociência veio também, atropelou e veio também me escolher. Falou, é com você que eu quero ficar. E aí eu gostei da ideia, foi um casamento legal. E aí eu resolvi começar a estudar isso e aí eu começo a fazer algumas referências, algumas reflexões do passado, do como eu agia na época como analista de sistemas, e eu via que já naquela época existia uma certa veia, vamos dizer assim, de lidar com pessoas e da forma com que elas pensavam e tentar levar alguma informação que pudesse colaborar. Então, eu acho que nada foi em vão, né? Então, eu programava mentes, ou melhor, programava computadores, agora eu programo mentes, né? Fazendo uma brincadeira aí. Mas é isso, então... Aí é verdade. Resumidamente é isso. Então, eu venho de uma área totalmente exatas, né? 2 mais 2 igual a 4 e ponto final, para uma área que não é isso. É uma área ainda que, por mais que a gente já tenha muito conhecimento, nós estamos engatinhando. Então, muito do que a gente pode falar hoje, pode ser que amanhã já não seja... Não é que seja uma mentira hoje, mas ela não é tão verdade, não é uma verdade absoluta, melhor dizendo. Por quê? Porque a ciência vai se aprimorando e vai descobrindo coisas novas. Só fazer um gancho aí, só para fechar essa introdução, um exemplo disso, que eu lembro muito bem, mais ou menos quando eu tinha uns 25, 26 anos, no ano passado, assim, em que eu ouvi uma reportagem em que falava sobre o nosso cérebro, e que, tipo assim, depois dos 30,
acabou, era só uma descendência e até logo. Era só perder os neurônios e não tinha mais volta. Eu lembro até hoje, não em detalhes, mas eu lembro dessa reportagem. E a ciência hoje já fala que não tem nada a ver, e que, pelo contrário, a gente pode continuar aprendendo o resto da vida, né? Claro que quanto mais velho é mais difícil, mas existe essa continuidade de aprendizado. Então, isso só para demonstrar que o que é verdade hoje, amanhã pode ser não tão verdade, porque ele se complementa com novas informações. Né? Verdade, então, muito bom. Uma pequena introdução aí. Tá. Agora, deixa eu te falar. Você está morando em Minas Gerais, não é isso? Isso, em Timóteo, uma região conhecida como Vale do Aço. Então, você está pertinho de Ipatinga, né? Eu morava lá, minha esposa é de Ipatinga, por isso que eu conheço essa região. Eu sou da capital paulista. Ah, tá. Eu conheço, eu tenho vontade de conhecer Ipatinga. Eu conheço até ali Uberlândia, conheço o outro lado. Eu sou mineira, e aí eu fui para Amapá, né? Mas assim, eu sou apaixonada por esse lado aí que você tá morando, viu? Aí Ipatinga, eu já ouvi falar. Timóteo, eu já ouvi falar. Ipatinga é muito bom. Eu gosto muito também de Ipatinga. Fica pertinho, né? 30 quilômetros. Ah, tá. Para mim é perto. Como cuidar da mente nesse momento de isolamento, hein? Já você que trabalha aí essa questão dessa mente, como é que a gente pode fazer isso, Ricardo? O que você tem aí para nos dizer nessa tarde? O que a gente pode, entendeu? Assim, a gente corre um risco. Se a gente sair, o vírus nos pega. Se a gente ficar dentro de casa, a gente está assim, e aí? Como é que é? Então, conte pra gente o que a gente pode, quais são suas dicas, o que a gente pode fazer nesse momento para a gente estar cuidando. Olha, primeira coisa, nem vou entrar na neurociência, eu vou começar com um texto que ele é bíblico, se me permite. Que é o seguinte, em Mateus 6 diz o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Se eu fosse resumir tudo, estaria resumido neste pedaço de texto, né, nesse trecho de texto da Bíblia. E eu falo isso com uma certa convicção pessoal, porque alguns anos atrás, isso já vale como também do que eu tenho para dizer hoje na live, eu andava, e não eu, não, mas minha esposa também, nós tínhamos uma situação emocional dentro de casa, não por problemas entre nós, problemas de modo geral, da forma como a gente encarava as coisas, que nos causava uma grande ansiedade, e eu lembro de sentir aqui na região do peito uma pressão, uma angústia, sei lá, uma mistura de coisas. E, enfim, a minha visão de mundo estava, vamos dizer assim, disfuncional. Porque eu via os problemas de uma maneira que me gerava toda essa angústia, essa dor, esse problema. A partir do momento que nós começamos a ingressar num trabalhar mais da mente, e eu não vou entrar muito na espiritualidade, porque eu acho que a pastora tem até mais autoridade do que eu, e ela falou muito bem sobre isso. Mas, do ponto de vista geral, humano, vamos dizer assim, mais racional, emocional, nós começamos a aprender sobre esse assunto. Como que é a mente, como é que é isso, como é que é aquilo. E na época nós não tínhamos pretensão nenhuma, era só uma coisa assim, de buscar ajuda por conta própria. Hoje, para resumir, né? Hoje, já faz um bom tempo, é claro, mas falando hoje, eu não sei o que é isso mais. Eu não sei o que é essa situação que fica aqui no peito, angustiando. Não quer dizer que a gente às vezes não tem uma ansiedade por uma coisa ou outra, como agora, por exemplo, vai iniciar uma live, eu vou negar, eu tenho uma ansiedade, eu estou aqui um pouco ansioso, mas é uma ansiedade perfeitamente natural, normal, e que ela vai morrendo ao longo do decorrer da live, porque você vai tranquilizando. Ela não te domina. Então, eu estou pondo aqui a minha verdade mesmo. Então, quando eu passo a trabalhar aqui, eu começo a aprender a lidar com o todo. E aí eu começo a me tranquilizar. Então, aí eu vou resumir novamente, né, em inteligência emocional, né? O que a inteligência emocional é? O fruto dela é isso. Eu olho para a situação, ok, ela está ali, eu preciso resolver. Se eu me descabelar, se eu me desesperar, se eu ficar ansioso demais, eu não vou ter capacidade mental, emocional, racional, enfim, todas as minhas capacidades, suficiente para resolver, para transpor aquela situação. Quando eu me deixo dominar, e a palavra fala, né?
Ou existe até ditados que falam, né? Tu te tornas cativo daquilo que te cativas. Ou seja, se a situação ruim me cativou, não é cativar no sentido positivo, mas ela me dominou, acabou, eu não tenho muito o que fazer. Então eu começo dizendo o seguinte, é um trabalho que começa na mente. A pastora falou muito bem, eu concordo plenamente com a questão espiritual, e falou do reflexo que isso inclusive vai dar no corpo, e que muitos trabalham o corpo, porém lá dentro está, vamos dizer assim, não está muito bem, seja no âmbito espiritual e no âmbito mental. Não adianta eu pintar uma casa se os alicerces estão comprometidos. E esse é o ponto central. Verdade. Tudo começa, eu diria que tudo começa e termina na nossa mente, porque ela é um ciclo. O que eu ofereço, retorna para mim. O que eu ofereço para mim mesmo, retorna para mim mesmo. Né? Bom, então essa, novamente, né, eu falo talvez até mais do que deveria falar, você me corta também de vez em quando, tá? Não, então eu quero começar aqui. Você. Eu vou começar aqui, eu estou pegando meu texto aqui de acompanhamento, fazendo duas perguntas. Para as pessoas aí que estão nos dando o privilégio da audiência, né? Quais são as histórias que você irá contar em relação a este momento que nós estamos vivendo? Que história que você vai contar? Ou melhor, que história você quer contar? Ou que qualidade de história você quer contar? E outra, como você tem ou não aproveitado este momento? São duas perguntas para deixar o pessoal refletir. Eu não vou responder porque cada um pode responder à sua maneira. É uma pergunta, não é uma retórica aqui para eu já dizer qual que é a resposta. Pelo contrário, cada um deve refletir. Eu, particularmente, vou responder para mim. Quero chegar daqui a alguns anos e falar assim, olha, apesar de eu comecei a fazer isso, eu mudei a forma de encarar, em vez de ver o problema, eu passei a olhar para aquilo que eu podia acrescentar na minha vida, já que eu não podia mudar aquela situação. É claro que a gente tem uma série de pessoas, e a gente tem que respeitar isso, que se encontram em situações muito difíceis. Muito. Né? E lógico que o que a gente fala aqui, infelizmente, ou não sei se chega a ser infelizmente, não vai servir para todo mundo. Porque é lógico que cada um tem a sua realidade, mas às vezes é o suficiente para dar uma forma de pensar diferente. De dizer assim, vale a pena tentar de forma diferente. Então, com isso, eu quero fazer o possível para olhar para os pontos positivos desse momento. E quer que eu te falo mais? Até numa situação, vamos dizer assim, extrema, que nem tem gente perdendo parênteses, né? Um ente querido aí. E isso não tem preço que pague, enfim. Mas até disso eu tenho que tirar algo como força para construir uma nova. Eu digo que não é nem reconstruir. Muitas vezes não é reconstruir. É construir algo totalmente novo, porque a reconstrução, você não tem mais a matéria-prima. Ela se queimou, ela foi embora. Então eu não posso. Às vezes as pessoas dizem, eu preciso reconstruir minha vida. Cuidado, às vezes não é reconstruir. Às vezes é falar o seguinte, a vida está me mostrando que eu tenho que mudar totalmente a direção. É duro isso. É duro isso. E eu tive que mudar algumas vezes na minha vida a direção por momentos muito radicais. Eu não estou falando só por o que eu acho, não. Por experiência minha de vida. E eu só estou aqui na live porque eu sofri o momento. E depois daquele momento, eu falei assim, ou eu tomo jeito e vou buscar alguma solução, uma alternativa, um novo caminho, ou eu vou ficar o resto da minha vida sofrendo. E aí a situação me dominou, e aí eu não posso fazer mais nada. Então a minha proposta aqui é despertar o seguinte, apesar de, sempre haverá uma saída. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu falo isso com convicção. Ok? Mas vamos lá. Quando você me trouxe o tema, eu fiquei pensando, o que eu posso falar na live, que pudesse, né? E eu não quero ser técnico aqui, para não ficar uma coisa chata, né? E ao mesmo tempo eu queria ao mesmo tempo falar um pouco da mente, como que ela trabalha, mas de uma forma que pudesse corroborar com o seu assunto. Então, quando você falou de, eu quero falar sobre corpo e mente, como que as pessoas vão lembrar, né? Essa pergunta mesmo que eu coloquei vem do seu material. Eu falei, a primeira coisa que me veio é memória. Então, eu tenho que falar de memória. Como que a nossa memória, de alguma forma, funciona, sem, novamente, entrar em questões profundas, né? Mas até para as pessoas entenderem.
E uma segunda coisa que eu acho que é o grande ponto fundamental que eu também coloquei no meu material como um resumo de tudo que eu acho que é para essa pandemia, esse isolamento, é o aproveitar para aprender. A aprendizagem, eu acho que é a palavra que mais resume tudo o que está acontecendo, o que você pode fazer. Eu posso aprender, eu tenho que arrumar uma nova profissão, ou aprender um novo hobby, eu posso aprender N coisa. Então, acho que a palavra-chave desta pandemia é aprender, né? No meu ponto de vista. Então, o que eu posso hoje fazer da minha vida, considerando que, para alguns, ganharam tempo. Muitos ganharam tempo que não tinham. Muitos estão, talvez, na mesma rotina. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não mudou minha rotina considerável, porque eu já sou home office há 20 anos. Mudou minha rotina porque eu tinha algumas atividades externas. Por exemplo, os cursos presenciais que eu ministrava, eu não estou fazendo. Mas não mudou minha rotina porque eu já trabalho em casa, literalmente, há 20 anos. Eu falei da minha filha hoje, eu vi minha filha crescer do meu lado aqui. Então, para mim, especificamente, eu não tenho essa dificuldade. Mas digo uma coisa, são 90 dias, mais ou menos, já de isolamento. E esses 90 dias, eu também sinto um pouco, às vezes, que a coisa começa a ficar difícil. E eu tenho que achar solução para isso. E esse é o ponto. Mas vou continuando aqui. Então, a memória é o lugar onde a gente guarda todas as informações. Para quê? Para que em um dado momento a gente possa recuperá-las e fazer uso dessas informações. E como que a gente transforma algo em memória? Quando, basicamente, a gente associa emoções. Então, aí eu vou entrar na temática. Quando eu perguntei o que você quer guardar para lembrar lá na frente desse momento, quanto mais você focar os seus desejos ou a sua situação em questões negativas, é o que você vai lembrar lá na frente. Então, imagine daqui 15 anos, você está chorando pelos mesmos motivos que estão acontecendo hoje. Sendo que os motivos estão acontecendo hoje, não daqui 15 anos. Daqui 15 anos está acontecendo provavelmente outra coisa, talvez você esteja até muito bem, sem nem ter imaginado que estaria tão bem, mas estará chorando porque está contando uma história triste. Ou você quer contar algo positivo. Então, se eu quero contar coisas boas para os meus netos, para os meus filhos, para quem não viveu essa época, eu preciso associar, primeiro, o meu foco às coisas que eu consigo fazer positivamente. E eu preciso acrescentar fortemente emoções. Eu preciso olhar para alguma coisa que eu estou fazendo hoje e falar assim, caramba, isso aqui está me fazendo muito bem. Eu consegui, durante a pandemia, por exemplo, estudar inglês e aprender uma nova língua. Eu associo tanto prazer a isso, porque é um objetivo que até então parecia impossível, por falta de tempo, etc., que lá na frente eu vou falar assim, olha, apesar de, eu usei parte daquele tempo, que era um tempo difícil, para fazer coisas boas para a minha vida. Então, note que tudo vai depender para onde eu estou olhando, para onde eu estou focando. Então, a minha memória vai ser criada com base no que eu quiser. Os traumas, quem é psicólogo pode falar melhor do que eu. O que são os traumas? São a maioria das vezes, né? Você associa coisas muito ruins que aconteceram com você e isso fica guardado. O que acontece com essa pessoa no futuro? Ela simplesmente, o comportamento dela fica atrelado a um trauma, a uma dificuldade, que às vezes a impede de alcançar os seus objetivos. Então, quanto mais hoje você se associar ou se prender às coisas negativas desse momento, mais a tendência é você ter dificuldades de sair dela. Por isso a importância de quê? De eu buscar, vamos dizer assim, alimentar a minha mente com coisas boas. A pastora falou das orações. Para quem tem aí um credo religioso, não importa aí qual seja a sua religião. Oração, exercícios físicos. O exercício físico é fundamental para uma mente saudável. Oxigena melhor o cérebro, cria toda uma condição corporal que também ajuda no trabalhar do cérebro. Eu já falei isso várias vezes. O que você tem escutado de notícias?
Quais são as notícias? Se você só fica olhando aquelas notícias que falam das pessoas que estão morrendo, que está terrível isso, que o comércio não abre, que isso, aquilo, ou você também diversifica seu rol de busca de conhecimento, de informação, pelas coisas positivas. Por exemplo, o Brasil já é o segundo que mais tem pessoas curadas desse vírus. Olha o lado positivo. Olha, tem empresas que já estão se recuperando no mercado de trabalho, já começam a contratar. Quando eu começo a equilibrar, eu começo a trazer para o meu cérebro coisas boas. E isso me ajuda, inclusive, a que o meu próprio cérebro busque alternativas para a minha própria vida. Tá? Então, eu acho que é fundamental alimentar a nossa mente, e a pastora falou da alma, de coisas boas. Não é esconder o problema, não estou falando isso. Esconder o problema seria um erro. Mas a questão é que a gente, de modo geral, tem uma tendência a querer enfatizar só o lado ruim. Se você pegar as discussões nas redes sociais, principalmente políticas, é um apontando o dedo do outro do que o outro fez errado. Se cada um apontar aquilo que defende do lado bom, já vai ser bom, já vai ajudar muito. Eu tenho evitado muito o Facebook, porque as pessoas estão compartilhando muito notícias ruins, sabe? Até recebi agora, como eu estou morando em Sinop, e hoje saiu uma nota lá, o caso tem aumentado, os casos têm aumentado lá. Mas aí agora eu estava vendo, hoje, 240 oportunidades de emprego. Hoje, no dia de hoje, eu estou com essa nota agora, do Cine de lá. Então, tipo assim, o que eu vou estar focando? Lógico, as coisas estão acontecendo, mas as pessoas estão muito focadas só, tem muita gente focada só as coisas ruins, compartilhando um monte de coisa ruim. E aí é complicado. Eu tô aqui, eu tô em Brasília, e uma pessoa tá com suspeita, não fez o exame, mas está tomando toda a precaução de que está com Covid. Então, tipo assim, você está cuidando da coisa que você nem tem. Eu falei assim, pode ser mais algo sentimental, psicológico, porque as pessoas estão escutando tanto. Eu estou andando de bicicleta, né? Eu estou pedalando. Eu pedalei quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos de idade, 10 anos de idade, eu pedalei. Há 2 anos atrás, eu pedalei de novo. Peguei uma bicicleta e dei uma pedalada. E quando foi ontem, eu estava pedalando e me faltou muito ar, porque são subidas, é trilha que eu faço, carrega a bicicleta, pula na lama. Gente, assim, são 3 horas, ontem foram 3 horas a gente não é fácil não, não é fácil. E aí, quando eu estava pedalando, me faltou ar. E aí, o que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei? Covid. Lógico que era uma falta de ar. Eu disse, não, sai. Aí a menina, olha que tu é coach, olha que tu é influenciadora, olha que tu anima, eu vou falar nas tuas redes sociais. Mas a gente precisa cuidar, entendeu? Porque senão, se a gente ficar focada, esse pensamento não é de mim. Não é, e eu parei, carregar a minha bicicleta porque eu não dava conta, então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas notícias. Com essas, né? Você viu como que mexe? Isso é programação mental. Programação mental. E no teu caso, é o que eu falo da palavra equilíbrio. Por que eu gosto da palavra equilíbrio? Porque da mesma forma, eu não posso desprezar o que realmente está acontecendo, então eu preciso me cuidar. Mas se eu comprar tudo que estão vendendo, eu fico louco. Porque eu sei que a gente tem que ser franco, eu não vou entrar nesse contexto para não gerar polêmica aqui, mas é só uma beiradinha aqui. A gente sabe que tem questões políticas aí que estão acima da questão da saúde. Então, muito do que é pedido, seja a favor ou contra, concordando ou não é por causa da doença. É por questões maiores do que a gente até imagina. Não vou entrar nessa questão aqui, porque eu não quero polemizar aqui na live. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Não, mas é isso. Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de... Por isso que a gente tem que buscar... concordando com você, viu? Pode falar que as pessoas estão concordando. Mas eu digo assim, não é a questão de você não entrar em tudo que te falam. Porque é que nem você ir para uma escola, mesmo numa escola,
E você acreditar em tudo que o professor está falando simplesmente porque ele é o professor. Não estou dizendo que ele vai estar mentindo. Eu estou dizendo que pode ser que ele esteja equivocado. Pode ser que ele também tenha suas dificuldades, fragilidades, que às vezes ele não consegue transmitir e fala uma besteira. Eu aqui posso estar falando uma besteira. Então, tudo que eu estou falando aqui, o que eu peço, inclusive, quando eu faço minhas lives, quando eu faço uma palestra, assim, duvidem de tudo que eu estou falando. É justamente isso, para você não ser programado. Esse eu acho que é um fundamento que eu falo. Olha que engraçado, né? Eu programei tantos anos na minha vida, eu falo, não se deixe programar. Não se deixe programar. Questione tudo. Questione tudo. Eu tive vou fazer um parêntese aqui. Eu tive um chefe há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava dentro de empresas, e eu programava, particularmente, eu tinha muita confiança do que eu fazia, eu sabia o que eu estava fazendo. E às vezes ele vinha me pedir algumas coisas, eu falava assim, não dá para fazer isso, não vai acontecer. E a gente vivia e mexia e tinha uma discussão. Eu, por ser jovem, né, aquela coisa mais descarrega mesmo, não pensa muito, né, e joga mesmo. Não tinha muito problema em enfrentar chefe, não. Até um dia que ele falou assim, mas está no livro. Eu falei assim, então o livro que você leu está errado. E você questionar livros parece que é um absurdo. Porque o cara escreveu um livro, parece que o que está ali é verdade e pronto. E tem muita gente que pensa assim. Verdade. Concordo com você. É verdade. Você pode pegar um livro de uma pessoa que é de Einstein. Pega o livro de Einstein, pronto. Que é um cara aí que chega a ser idolatrado. Ok, ele tem o seu valor. Mas será que tudo que está ali é efetivamente a verdade? Porque ele fez dentro de uma conjectura, dentro de um momento, de uma situação, que pode ser que algumas coisas não sejam aquilo. Mas eu vou questionar Einstein. Eu já ouvi reportagens de cientistas que falam que eles têm dificuldade de contestar algumas coisas de Einstein, porque ele se tornou tão grande, do ponto de vista do nome, que a comunidade científica nem aceita que você conteste. Onde, no caso, a comunidade científica deveria ser a primeira a aceitar, porque a ciência tem que se reciclar, né? Mas é a primeira a não permitir. Então eu falo isso, a minha dica principal hoje é questione. Questione. Se os filhos pudessem fazer isso com todo respeito aos pais, a minha geração não podia fazer isso. A minha geração, quando abria a boca, era um giro em 360 graus. Né? Hoje as crianças têm até mais essa oportunidade. Eu vejo pela minha filha hoje. Então, questione. Com toda educação, com todo respeito, questione. Se a pessoa não estiver disposta a te responder, ok, procure outra pessoa, mas não aceite tudo como uma verdade absoluta e está tudo certo, só porque a pessoa tem um nome, entre aspas, melhor ou mais conhecido que o seu. Não. Então, nesta pandemia, também questione-se se o modelo de vida que você adotou até então vai fazer sentido daqui para frente. E o problema não é agora. A questão é o que você vai fazer depois da pandemia. Porque agora você tem uma justificativa. Tem muito vitimista que está falando assim, não, porque a pandemia, porque isso, porque aquilo. E depois? O quanto você se preparou para depois? Entende? Tem tanta gente falando que depois da pandemia vai fazer. Só depois da pandemia. Se a pandemia durar até dezembro, ele vai fazer o quê então, até dezembro? Porque você pega São Paulo, que está mais radical, quando eu vi, parece que já estendeu até metade de julho. Todo mês se estende. Vai chegar até as eleições. Então, o meu questionamento é justamente mental. Olha, pega o seu cérebro e use ele bem. Mas para que você use bem, você tem que alimentá-lo bem. Com boas memórias. A memória é a gravação do nosso aprendizado. Se o que eu estou aprendendo é coisa ruim, o que está lá dentro? O que está lá dentro da minha mente? Só coisa ruim. E quando eu crio esses... Eu vou chamar de núcleos, tá? Mas é bem didática, isso não é real, tá? Alguns núcleos de memória, que vamos dizer assim, que esses núcleos tenham histórias, experiências. Se a maioria das coisas que eu estou gravando nesses núcleos são coisas negativas, que me põem para baixo, que me faz de vítima, ou que só vê o lado ruim da coisa,
toda vez que eu vou buscar alguma referência para tentar resolver um problema, o meu cérebro vai fazer isso. Ele vai até essa região, porque é a região onde as conexões são mais fortes, ele vai para o lugar mais rápido. É ali que ele está acostumado. Ele gasta menos energia, ele vai falar, isso aqui, ó, você tem que responder desse jeito. Ele não se permite uma oportunidade de você ampliar a sua capacidade cognitiva e aumentar o seu leque de opções. Por quê? Porque ele está tão... É como aquela pessoa que pega todo dia o mesmo caminho para ir para o trabalho. Quando existem 3, 4 opções, ele nem enxerga, porque ele está tão viciado naquele trajeto que ele não consegue mudar o caminho dele ou criar alternativas, conhecer novas pessoas, enfim, às vezes conhecer até um caminho melhor e mais curto. Ele não consegue, porque ele já está muito viciado naquele caminho. Falei bastante. Não, é com você. O pessoal está gostando, as pessoas estão comentando, pode ir, vai indo. Aqui a Ione está falando assim, ó, não é mais quarentena, é quintentena. Na verdade, vai ser um ano sabático quase, né? Gente. Quase um ano sabático. Assim, esse momento agora de mudanças, as pessoas estão prorrogando, cada vez mais estão prorrogando. Os pais já não querem nem mandar os filhos caso voltem. O ano foi perdido para essas crianças, né? E agora, assim, eu te pergunto, como eu ativo a minha mente para essas coisas? Como eu faço para me ativar, sabe, Ricardo? Nesse momento de pandemia. O que eu poderia... Boa pergunta. E a ativação da mente é tudo que a gente precisa fazer o tempo todo. E antes de responder diretamente o que você me perguntou, inclusive para pessoas cada vez mais idosas, quanto mais eu ativar, menos eu estarei suscetível às doenças da mente, do cérebro, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, etc. Então, quanto mais eu ativar, menos eu estou propenso a ter essas doenças, ou, no mínimo, eu estendo mais para frente a possibilidade de adquiri-las ou não, ou de desenvolvê-las. Adquiri-las não, de desenvolvê-las, né? Mas respondendo mais diretamente. Se está sobrando tempo hoje, porque você está na sua casa, digamos que seu trabalho está lá, você de repente às vezes até um funcionário público que está recebendo normalmente, só está em casa. Olha quanta coisa. Eu até fiz uma postagem esses dias. Aprender um instrumento musical é uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua mente. Porque vai desenvolver múltiplas conexões neurais, ou seja, múltiplas condições mentais para você desenvolver novamente uma ampliação do seu universo de possibilidades, onde eu posso usar áreas do meu cérebro que até então estão lá adormecidas. É o caminho que você não usa. A aprendizagem do instrumento musical, ele mexe com a minha audição, com a minha visão, com a minha sinestesia. Ele mexe com meus instintos motores, né? Vou pegar um violino, por exemplo, um violão, uma bateria, enfim, qualquer instrumento. Até mesmo um de sopro que vai até me ajudar, no caso, na respiração. E tudo isso vai criar mais condições ao cérebro, porque o cérebro, assim, a gente fala muito em saúde da musculatura. Então a gente vai para academia, ou vai, que nem você no caso, faz bike, a própria pastora falando que corre lá no quintal da casa dela, etc. Ok. O que você faz para fazer, por analogia, no cérebro? Aprenda alguma coisa. E uma dica que eu dei essa semana para uma turma que eu estou dando uma assistência de uma empresa. Aprenda algo totalmente fora da curva. O que é isso? O que você gosta de fazer? Me responda, Érica. Além de bike. Além de bike, me dá uma coisa que você gosta de aprender, de fazer. Eu amo pessoas, eu amo as palestras que eu dou, os cursos. Eu gosto Mas que temática? Que temática? Qual a temática em geral que você trabalha? Eu gosto muito da comunicação, a arte de falar em público. Eu gosto muito. A parte da comunicação. Vamos imaginar que nós não tivéssemos o problema do isolamento social. Se eu dissesse assim, Érica, que tal nós visitarmos uma feira de brinquedos?
que tem a ver com o que você está falando? Teoricamente, nada. Nada. Esse é o problema da gente pensar. Como que eu aprendo? Quando eu amplio, quando eu abro o meu horizonte. Quando eu for numa feira de crianças, ou de brinquedos, na verdade, eu vou ver como que é o comportamento, como que é o tipo de comunicação que se usa nesse meio. E eu posso trazer algum insight desse meio que não tem nada a ver comigo, eu não vou atuar nesse meio. Mas vão existir vários insights neste meio que vão corroborar, que vão me ajudar a melhorar ainda mais o meu trabalho de levar comunicação, de como ensinar as pessoas a se comunicar, etc. Eu estou dando um exemplo hipotético aqui, não precisa ser isso. Qualquer coisa muito fora da curva. Eu vou pegar eu aqui, ó. Eu faço qualquer coisa na cozinha, menos cozinhar. Tá? Não que eu não faça alguma coisinha, mas assim, não está longe do que eu gosto. Mas hoje, se eu quiser fazer algo totalmente fora da minha curva, eu vou fazer um curso de culinária. Alguma coisa ali vai me trazer informação importante para o coach, para a neurociência ou para qualquer outra atividade que eu tenho. A questão é que a gente está tão engessado que muitas vezes a gente acha que tem que fazer as coisas que a gente goste. Mas a gente não se descobre quando a gente faz o que gosta. A gente descobre quando a gente faz o que a gente... Não é que não goste, o que a gente não... Eu caí no coaching, eu caí na neurociência, não tinha nada a ver comigo. E é o que eu faço hoje. É o que eu mais gosto. Entende o que eu acho que as pessoas têm que fazer nesse período? É muito mais o que nunca fez do que o que sempre fez. Esse seria o resumo aí, ó. Faça o que você nunca fez. Eu estou fazendo uma live com você hoje, e eu sou grato a Rose porque me convidou para a Power Live, porque foi aquela primeira live que eu fiz, quebrando uma barreira minha. Eu nunca tinha feito live. Eu nunca tinha feito live. Eu acabei aquela live e falei assim, eu quero fazer lives agora. Olha só, eu acabei aquela live, eu falei aqui em casa, eu quero fazer mais lives. Eu já estou na 4ª live. Que legal! E não importa a quantidade, o que importa é a descoberta. Eu tinha, obviamente, né, algumas coisas minhas que me impediam, mas era aquele famoso elefante preso a uma cadeirinha. Eu tirei a cadeirinha. Quando eu tirei a cadeirinha, eu descobri que eu estava solto há muito tempo. E aí eu já fiz vídeo, já pus no YouTube. Falaram aqui, a Bala Cedral falou, superação na pandemia. Aí, ó, a palavra é essa. Superar. É superar a si mesmo. Então, como que eu faço isso? Quando eu postei a minha foto da bicicleta, eu coloquei lá, superação. Por quê? Porque eu nunca fiz nenhuma atividade física. E eu fui para passear. Eu vou pro 6º domingo que eu tô pedalando. Eu nunca fiz nenhuma. Eu sou aquela pessoa que eu paro o carro na frente da loja. Então, o que nós estamos fazendo é superando, né, Ricardo? É quebrando nossos próprios limites. Então, a gente está falando da mente, então você tem que alimentar a mente. Se eu continuar vendo, eu, por exemplo, não assisto mais jornal. Em casa a gente nem assiste TV. TV é para uma Netflix para assistir coisas específicas. Não estou nada contra quem assiste, estou dizendo nós aqui. Então, o que nós fizemos, inclusive, depois que nós dispensamos a TV? Nós começamos a assistir só vídeos via YouTube ou Netflix mesmo, documentários, coisas que nos interessavam. E olha o bem que eu te falei no começo sobre a ansiedade. De onde veio tudo isso? Eu comecei, minha esposa, minha filha, a alimentar a nossa casa com coisas que nos fizessem crescer. Nós estamos prontos? Nós nunca estaremos prontos. Vão existir desafios que vão demandar mais recursos. E está tudo bem. E outra, não adianta você ficar preocupado com o que você vai fazer nessa pandemia, nesse isolamento, nesse desafio, porque daqui a um tempo vai aparecer outro na sua vida. Pode não ser para todo mundo, pode ser só na sua vida. Então não é uma questão de você saber o que você faz na pandemia, é o que você faz com a sua vida. É verdade. Se eu souber o que eu faço com a minha vida, não importa o que está vindo pela frente. Eu falei isso, a gente é surpreendido porque a gente fala assim, não estava preparado. Ninguém é preparado. Assim, preparado no sentido de que, eu estou vendo que os gafanhotos estão vindo, então eu vou fechar minha janela. Não, antes, eu falo assim, bom, eu vou colocar aí uma tela na minha janela, porque já estou me precavendo. Eu vou tendo algumas
alguns cuidados na minha vida para que, se algo acontecer, eu seja minimamente impactado negativamente e tenha mais forças para recuperar. Então é aqui, ó. Entendeu? Onde eu bato a tecla. Por isso que eu falo que eu amei esse universo, porque começou aqui. Eu vou falar de um... Vamos pegar um cientista que morreu há pouco tempo, tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta, não importa, que era Stephen Hawking. Um dos maiores, acho que era astrofísico que ele era. Independente das teorias dele, se a gente concorda ou não, uma pessoa que vivia numa cadeira de rodas e que se comunicava só com o movimentar do olho com o computador. É um dos maiores físicos teóricos do mundo. Ele fez o que com o tempo dele? Com a pandemia dele? Com o Covid dele? Ele mandou as favas. Desculpa a expressão, mas ele mandou as favas. Então, você falou no começo, eu até anotei aqui, ó. Tudo começa com a tomada de decisão. Você falou no começo da sua live. Você precisa decidir o que você quer para a sua vida. Você quer ser a vítima? Você quer ser o mocinho ou você quer ser bandido? Entendeu? Você quer ser o mocinho ou você quer ser bandido? Não é fácil. Eu não estou falando que seja fácil. Eu estou dizendo que talvez esse seja o único caminho. Que é você assumir a sua vida. A sua mente. Por isso que você não pode, primeiro, se alimentar sua mente com coisas demasiadamente negativas e, principalmente, acreditar em tudo que te falam. Porque senão você se torna apenas uma marionete. Verdade. E eu estou colocando aqui os pontos dessa live. Eu estou colocando aqui o ponto dessa live. O equilíbrio, eu amei, para a gente manter esse equilíbrio. Não não se deixe programar. Questione. E aí todo mundo colocou com todo respeito, com toda a educação. A gente pode questionar. Claro. Mas por quê? Vamos ver, mas com toda educação e respeito. Aprende, faça o que você nunca fez. Olha, são ensinamentos, se as pessoas estiverem anotando, olha, a gente vai ter que fazer live parte 2 com você. Que bom, que bom. Conte comigo. Olha... Vai, mas pode... Você então, assim... tem aí 13 minutinhos. Nossa, como passa rápido. Aí, tá vendo como eu gostei da coisa, viu? Porque fica muito bom, fica muito... Tem hora que eu falo assim, eu ligo para uma pessoa e falo, olha, 15 minutinhos, 20 minutinhos, não dá, porque as pessoas interagem, as pessoas estão sendo... olha, isso é verdade, combina, eu tô vendo aqui... Entrou agora o Carlos Murilo, que live, tá no trabalho, as pessoas estão no trabalho, estão pegando. Eu prefiro esse horário da tarde, porque meu público é muita mulher. Então isso é muito bacana. Mas eu quero que você, para fechar esses 12 minutinhos, pode ir fechando, é com você. Eu quero usar todo esse tempo. Eu vou falar duas coisinhas, então, para fechar. Então são as dicas que eu considero, mas são ideias, né? Então, eu até escrevi aqui, eu vou pôr meu óculos, porque senão eu não enxergo. Então, dá licença agora, pôr minha máscara aqui, essa é a minha máscara de enxergar. Então, primeiro, são ideias. Aprender um instrumento. Você nunca tocou um instrumento? Vai aprender um instrumento. Aprenda uma nova língua. Isso já é muito comum, não é uma coisa minha. Todo mundo tem essas dicas de modo geral, mas eu estou reforçando. Faça cursos online, está cheio. Material para aprender é o que não falta, inclusive gratuito. Pratique exercício físico, escreva histórias. Escreva histórias, sem medo de errar, sem medo de que tenha que ter eloquência. Nada, escreva. Escreva o que está acontecendo na sua vida, faça como se fosse um diário. Pinte, desenhe, faça artesanato. A minha esposa e minha filha estão fazendo artesanato, estão fazendo bordados. Um mais bonito que o outro. Então, faça. Leia bons livros. Assista a bons filmes em família. Bons filmes. Bons filmes, eu reforço. Reúna a família para discutir ideias. Eu vou dar um exemplo do que a gente faz em casa. Todo sábado, para você ver que não é época da pandemia. Há anos. Todo sábado, a gente ora todos os dias, mas especificamente no sábado, pela manhã, nós sentamos, eu, minha esposa e nossa filha, oramos, fazemos o nosso culto da manhã, sentamos na sala e falamos sobre como foi a semana de cada um. Cada um fala como que foi, quais foram as dores, quais foram as vitórias, o que eventualmente um falou para o outro que não ficou muito bem resolvido,
e naquele momento a gente resolve, ou ajuda um ou outro naquilo que é importante. Oramos e encerramos aquele momento. Nós já fazemos isso há anos, e isso tem sido para nós positivo. Como que você acha que a gente está melhor na pandemia? Porque eu trabalho há 20 anos em casa? Não. É uma construção. Isso faz parte desse meu trabalhar, ou do nosso trabalhar aqui em casa, que me dá forças para vencer esses momentos. Agora, não quer dizer que a gente não tenha dificuldades, que a gente não passe por coisas que a gente precisa, mas isso nos reforça, nos fortalece. Mas é um preço a pagar. São todos os sábados dos últimos anos que a gente faz isso. Então, é uma dica. Eu, como já falei, né, aprenda algo totalmente diferente. Isso eu acho que é fundamental, porque foge totalmente do que você está acostumado. Então, te joga numa frigideira. O que eu faço? Como é que eu faço? E você vai. E as coisas vão fluindo. Então, isso que eu acho que é legal. Então, para fechar, eu até coloquei aqui no material, não sei se deu tempo de você ver, é um filme, chama-se O Preço do Amanhã. Olha que interessante, eu sempre assisti os filmes para me divertir, para me distrair. Depois que eu comecei a estudar essa parte, eu assisto os filmes com dupla intenção. Uma para me divertir e a outra para entender o que dá para encaixar ali. E esse filme, eu assisti de novo nesse fim de semana por causa da live. Tá. Porque quando você me falou, me vê tempo, o preço do amanhã, que é o nome do filme, pelo menos em português. E, a grosso modo, as pessoas têm que comprar tempo para viver. Então, elas têm um cronômetro aqui que vai contando o tempo de vida que elas têm. Como que elas compram o tempo dela? Trabalhando. Ou se alguém doar. Se elas não comprarem e acabar o dinheiro dela, ou melhor, acabar o tempo delas, elas morrem na hora, ali, acabou. Uf, apaga. E é interessante porque é uma analogia ao dinheiro, né, aos poderosos. Então tem os poderosos que têm 1 milhão de anos e tem aqueles que têm o tempo só do dia, que são geralmente os trabalhadores braçais. E a pergunta que eu faço é o seguinte: para quem você tem doado ou vendido o seu tempo? Você, quando sai daqui para ir para uma empresa, você não está indo lá porque ela está te pagando o salário. Ela está te comprando o seu tempo de vida. Não estou fazendo isso do ponto negativo, não. Eu estou ponto de reflexão. Pelo amor de Deus, não vão entender como uma coisa maldosa aqui. A empresa está comprando o seu tempo de vida. Você está dedicado, naquele momento, a fazer algo pelo sonho da vida daquela pessoa que é dona da empresa. Enquanto você gasta o seu tempo para fazer o que é dela, ela está fazendo outra coisa. Então, é como se você estivesse dando, literalmente, o seu tempo para ela de viver. E para compensar isso, ela te paga um salário. Olha como que é forte isso. Então, esse filme, para mim, ele traz essa reflexão. Eu ainda não assisti. Eu vou assistir e vou te marcar, tá? Está no YouTube, gratuito, para não ter desculpa. Está no YouTube, gratuito. Então, olha aí, todo mundo vai assistir esse filme. Nós vamos marcar o Ricardo. Vai lá no Instagram dele, já segue o Ricardo. Ricardo, tu tem uns filmes, tu tem uns cursos, né, online. Isso. Fala um pouquinho depois desse curso pra gente, só pra gente ficar. Não, peraí que nós vamos entrar lá e eu quero saber também, porque... Tá. Ó, então, só fechando. Então, assista esse filme, mas com um viés de entender o que está por trás. Não como um filme, porque às vezes você pode até não gostar do filme, mas o que isso pode representar. Bom, eu tenho 2 cursos online gratuitos para quem quiser fazer. Chama-se Mentalidade Vencedora 1 e Mentalidade Vencedora 2, Comportamento. Eles são independentes, mas não deixa de ser uma continuidade do outro. Mas se você fizer o 2, não precisa fazer o 1, não tem problema. É só acessar o meu site, que está no link da minha bio. Lá tem os links que vão dar direto. É só clicar lá, se cadastrar e fazer o curso. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu estou mais ou menos entre os 2 cursos, mais de 3.000 pessoas já fizeram esse curso. E o feedback que eu tenho dessas pessoas é extremamente positivo. Eu tenho alguns nos meus destaques, para quem quiser ver. Então, assim, são cursos básicos, mas que te abrem, é justamente isso, para gerar reflexão. É para gerar reflexão, porque esse é meu intuito. Reflita, repense, se questione, porque não é só questionar o outro, é questione você também. Até que ponto muito do que está acontecendo
não é seu, ao invés de ser do outro. Né? Menos isso e mais isso. Entendeu? Então, tem no meu site, e quem quiser conhecer realmente mais coisas, o meu site tem todas as informações lá, tem os links para quem quiser. Ah, tá. Você topa fazer uma live parte 2? Sim, só marcar. Eu espero. Vamos marcar, porque as pessoas gostaram muito. A gente tem 5 minutinhos. Eu quero que você se despeça. Eu vou deixar gravado. Foi muito bom, conteúdo muito bom. A forma que você passa, isso é muito bacana. O jeito que você, os seus ensinamentos, o seu conteúdo. Então, quando eu vi que você mandou para mim ali tudo certinho nos slides, olha, cara, já aprendi com você quando eu vou me apresentar, porque na verdade eu sou um pouco, acho que a Rose vai te falar depois. Você aí, né? Fazer. Você aí, depois né? A gente vai fazer uma. Bem isso. Aliás, eu peguei 3 I nas lives, né? Você, a Rose e a Márcia são Is, né? Ai, tudo I, tudo I. É, Que dar e a minha mulher é I, você imagina, né? Você pedindo pra gente te frear. Não, você tem que dizer, epa, quem manda na live sou eu, obedeça. Entendeu? Então, olha, Ricardo, muito obrigada. Se despeça, você tem 4 minutinhos e a gente vai marcar uma outra e eu vou colocar com você, tá? Eu tô aqui com uma amiga que ela é de infância, Lucélia, e ela gostou muito, viu? Tava o tempo todo participando. Lucélia. Eu quero agradecer a cada um. Eu quero agradecer o Carlos Murilo, que tá aí com a gente. Eu quero agradecer a Kátia, todo esse pessoal que ficou. Teve uma hora que a gente passou mais de 35 pessoas e eu gostei muito, viu? Érica, só tenho que agradecer, porque é o que eu falo, quem ganha somos nós. Parece que a gente vai estar doando. Não, na verdade eu não estou doando, não. Na verdade eu estou ganhando só. Porque é muito bom. Como eu falei, uma palavra que tocou o coração de alguém e ajudou, já estou feliz. Né? Quem dirá se tocou mais de uma, mas uma já estou feliz. Muito obrigado né, por esse carinho. Obrigado a todos aí que deram o privilégio da audiência. Eu considero ter um privilégio ter a audiência das pessoas, sabendo que cada um tem os seus compromissos. Conte comigo. Tá? Não só para lives, para qualquer outra coisa que eu puder aí colaborar. Agradeço a pastora pela oração, inclusive pela minha filha. Né? Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para mim, um beijo para minha filha, né? Porque afinal hoje 21 aninhos e estou muito feliz com isso. É um dia especial para mim. Então, muito obrigado e nos vemos aí assim que você quiser. Vamos sim, a gente vai estar se falando. Um beijo para vocês, um beijo para tua família, que Deus abençoe. Obrigada, eu vou deixar gravada essa live e a gente vai conversar mais um pouquinho. Que todo mundo venha seguir você e te conhecer. Hoje mais de 35 pessoas conheceram o bom, a essência do Ricardo. Obrigada, viu, por compartilhar tudo isso. Tchau, tchau. Tchau. Estou fechando aqui a live e a gente vai estar salvando. Vamos sair agora, vamos entrar agora com a Elisângela. Então, todo mundo vai lá para Elisângela Pinheiro 2019. Amiga, tá aberto o seu Instagram? Deixa aberto para as pessoas que não te seguem te seguir e já entrar. Então, eu estou fechando essa live para deixar salva e vamos lá para a nova live. Obrigada.